Antes de começar essa história, quero fazer um convite especial para você que acompanha o canal Agronegócio. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas do campo, da roça e da vida simples que tanto nos ensina. E me conta aí nos comentários de onde você está nos ouvindo. É da cidade grande ou do interior, do sertão ou lá da fazenda? Quero saber até onde essa história vai chegar. Agora pegue seu café, se ajeite aí e vamos juntos mergulhar nessa emocionante história que poderia muito bem ter acontecido com qualquer um de nós. Eu nunca pensei que um dia fosse ter coragem ou covardia de escrever algo assim. Aqui estou eu, sentado à mesa de madeira antiga, com o cheiro do café fresco ainda no ar e o som distante de um galo cantando no quintal. As mãos tremem, não pelo frio da manhã no interior de Minas, mas pelo peso do que vou deixar para trás. A caneta risca o papel devagar, como se cada palavra fosse um corte, e as lágrimas borram a letra antes mesmo de secar. Eu olho para o portão lá fora, aquele que range sempre que alguém entra, e penso que talvez essa seja a última vez que o vejo. Ando pelos cantos há dias, me escondendo nos afazeres da roça, evitando o olhar dela, porque sei que se me encarar nos olhos, vai enxergar tudo o que estou escondendo. Vai ver a minha vontade de partir, a confusão que me consome e o medo enorme de destruir o que construímos juntos. Na carta, escrevo o que não tive coragem de falar. Conto que há tempos algo despertou aqui dentro, algo tão forte que, mesmo sem querer, me empurrou para longe. Peço que ela não me julgue, que abrace os meninos por mim, que siga a vida. Digo que, quando essa carta chegar às mãos dela, eu já vou estar longe, muito longe. Enquanto escrevo, uma pergunta começa a martelar na minha cabeça e não consigo afastar. Como vou conseguir deixar essa casa? Como vou deixar o cheiro da terra molhada depois da chuva? O canto dos passarinhos na varanda? A vida simples e cheia de amor que sempre sonhei? Mas eu sacudo a cabeça como quem afasta um pensamento proibido e continuo escrevendo acreditando que não havia volta. Só que, se tem uma coisa que a vida no interior me ensinou, é que a estrada nunca é reta. E às vezes, no meio do caminho, a gente encontra um desvio que muda tudo. Eu ainda não sabia, mas aquele desvio estava logo ali, na próxima curva. Dobrei a carta com cuidado, como se fosse frágil demais para qualquer movimento brusco, e a coloquei dentro do envelope. O coração batia apressado, e cada batida parecia empurrar ainda mais a ideia de que era hora de ir embora. Fui até o quarto, peguei a pequena mala que já estava preparada há dias e a coloquei perto da porta. Olhei ao redor da casa, cada canto carregando uma lembrança. O fogão a lenha ainda tinha o cheiro da última broa de fubá que ela havia assado. A rede na varanda ainda guardava a marca do corpo dela. E o relógio na parede, com seu tic-tac constante, parecia zombar de mim, lembrando que o tempo para decidir estava se esgotando. Na minha cabeça não havia outra escolha. Partir era o único caminho para fugir do turbilhão que eu mesmo havia criado. Melhor ir embora de uma vez, antes que o peso da convivência transformasse o que ainda existia de amor em mágoa. Pensei nos meninos e no quanto doía imaginar que, dali em diante, só os veria nas lembranças. O sol começava a nascer, tingindo o céu com um tom dourado que fazia a terra brilhar. Peguei a mala, respirei fundo e fechei a porta. Atrás de mim, o som da madeira se encaixando no batente ecoou como um ponto final. Eu me sentia como um andarilho prestes a iniciar uma estrada sem volta, acreditando que, ao cruzar a porteira, também estaria cruzando o limite entre o passado e o que viria a ser o meu futuro. Ainda não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de que estava deixando para trás muito mais do que uma casa. Caminhei pela estrada de terra com a mala na mão, ouvindo apenas o som abafado dos meus próprios passos.
O mundo parecia quieto demais, como se amanhã tivesse decidido me dar espaço para pensar. As árvores altas projetavam sombras longas sobre o chão úmido, e o cheiro de mato fresco misturado ao barro me trouxe lembranças de quando eu corria por ali ainda menino, sem imaginar que um dia carregaria um peso como aquele. De vez em quando, o canto distante de um passarinho quebrava o silêncio, mas logo se calava, e tudo voltava a ser um vazio que me apertava o peito. Não havia mais o barulho da casa, das vozes, dos risos. Apenas eu, a mala e o vento que soprava leve, quase como se me empurrasse para a frente. Em cada curva, a paisagem se repetia, mas dentro de mim, algo se partia mais a cada passo. Senti o suor escorrer pela testa, não pelo esforço, mas pela angústia que queimava por dentro. Era como se eu estivesse andando para longe de mim mesmo. A estrada se alongava diante dos meus olhos, e por mais que eu tentasse imaginar o destino, tudo que eu via era o rosto dela, silencioso, sem entender por que eu teria escolhido ir. O silêncio da viagem começou a se tornar insuportável, e percebi que talvez fosse justamente ele que me faria pensar no que eu realmente estava prestes a perder. O caminho seguia reto, mas minha cabeça estava tomada por curvas e atalhos que eu não sabia para onde levavam. A cada passo, uma lembrança surgia, e com ela um aperto que me fazia diminuir o ritmo. Lembrei da primeira vez que a vi na janela, sorrindo enquanto regava as plantas, do dia em que pintamos juntos a parede da sala, sujando mais as roupas do que o reboco, das noites em que ficávamos sentados na varanda, só ouvindo a chuva cair no telhado. Como eu poderia deixar tudo isso para trás? E mais, como eu poderia explicar aos meus filhos que o pai deles decidiu ir embora de um lar onde havia amor, paz e história? Parei no meio da estrada, com o sol já alto esquentando minha nuca, e fiquei olhando para o horizonte como quem busca uma resposta que sabe que não vai encontrar ali. A mala parecia mais pesada, não pelos poucos objetos que levava, mas pelo que representava. Uma saída, uma fuga, uma escolha que talvez eu não tivesse coragem de sustentar. Senti o gosto amargo da dúvida e percebi que quanto mais me afastava, mais forte ela se tornava. A decisão, que horas antes parecia definitiva, agora se desmanchava como neblina ao sol. Não sabia se tinha forças para voltar, mas também não tinha certeza de que queria continuar. Continuei andando, mas cada passo já não tinha a mesma firmeza de antes. Era como se a estrada, que antes parecia me levar para longe, agora quisesse me puxar de volta. A lembrança do riso dos meus filhos correndo pelo quintal, da voz dela me chamando para o café na varanda, do cheiro de pão de queijo saindo do forno, tudo se misturava num turbilhão que me fazia parar a todo instante para respirar. Olhei para a mala e me perguntei se realmente era aquilo que eu queria carregar. Ela já não representava liberdade, mas um peso insuportável, como se cada botão de roupa guardasse um pedaço da vida que eu estava tentando abandonar. Sentei-me à beira da estrada, sentindo a poeira colar no suor do rosto, e fiquei olhando para as marcas dos meus próprios passos no chão. Foi então que percebi que ainda dava tempo. A porteira da minha casa podia estar fechada, mas não estava trancada. A passagem comprada podia ser cancelada. A vida que eu tinha podia ser preservada. Levantei-me com a decisão tomada. Voltaria. Não como quem volta derrotado, mas como quem finalmente entende que algumas partidas não precisam acontecer. Peguei a mala, respirei fundo e mudei o rumo. O destino agora não era mais a estrada, mas o portão de casa. O caminho de volta parecia outro, como se cada árvore, cada cerca e cada curva me recebessem com um silêncio cúmplice. A mala já não pesava tanto, e os passos, antes arrastados, agora eram mais firmes, quase apressados. O cheiro da terra quente subia do chão e misturava-se ao aroma distante de fumaça de lenha que vinha de alguma cozinha por perto.
Ao avistar o telhado da minha casa por entre as árvores, senti o coração acelerar de um jeito que não acontecia desde o dia em que voltei da cidade para buscá-la no altar. A cada metro que me aproximava, lembranças se acendiam como lamparinas. Ela me esperando na varanda com o vestido azul, os meninos brincando no terreiro, o som da viola que tantas vezes encheu as noites de música. Quando finalmente cheguei ao portão, fiquei parado por um instante, segurando na madeira gasta, sentindo o mesmo frio na barriga que tinha quando menino, prestes a fazer algo importante. O rangido familiar ao empurrá-lo foi como uma canção de boas-vindas. A casa estava ali, intacta, como se tivesse me esperado o tempo todo. E, por um instante, percebi que o que eu realmente tinha ido buscar na estrada não era uma nova vida, mas a coragem de valorizar a que já possuía. Assim que atravessei o portão, vi a figura dela na varanda, ajeitando uns vasos de flor. O sol batia de lado, iluminando o rosto que, mesmo sem perceber, eu tinha carregado comigo durante todo o caminho. Por um momento, fiquei parado, observando cada gesto, cada movimento simples que de tão cotidiano se tornava precioso. Ela ergueu os olhos e me viu. Não disse nada, apenas parou, como se tentasse entender se o que via era mesmo real. Larguei a mala no chão e caminhei até ela. Quando alcancei a varanda, não consegui falar. Minhas mãos encontraram as dela e, num impulso, puxei-a para um abraço. Foi um abraço apertado, longo, daqueles que não têm pressa de acabar. Senti o cheiro do cabelo dela, o calor do seu corpo contra o meu, e naquele instante entendi que nenhuma carta, nenhuma viagem poderia me dar algo que se comparasse àquele momento. O mundo pareceu silenciar, e a única coisa que existia era a batida do meu coração se misturando ao dela. Eu queria dizer 1000 coisas, explicar tudo, mas aquele abraço já dizia mais do que qualquer palavra. Ainda com os braços ao redor dela, senti as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Não era um choro contido, mas um derramar silencioso, como se cada gota carregasse um pedaço da angústia que me acompanhou nos últimos dias. Ela não disse nada, apenas me segurou mais firme, como quem sabe que o silêncio às vezes é o melhor lugar para um coração se acalmar. Aos poucos comecei a falar. As palavras saíam enroladas, tropeçando umas nas outras, misturadas ao soluço. Contei sobre a carta que escrevi, sobre a mala, sobre o caminho que tinha tomado para ir embora. Confessei o medo que senti, a covardia de não conseguir encará-la antes de partir, e a vergonha de ter quase deixado para trás tudo que construímos. Disse que na estrada percebi que nenhuma novidade, por mais tentadora que fosse, poderia valer mais do que o cheiro do café que ela prepara todas as manhãs, do que o som da nossa casa viva com as vozes dos meninos, do que a paz que sinto ao vê-la sorrir. Ela apenas me olhava, com os olhos marejados, sem interromper. Era como se cada palavra minha fosse um nó que ela ajudava a desatar, apenas com sua presença. Quando terminei, me senti esvaziado, como se tivesse deixado todo o peso no chão da varanda. Ela continuou me olhando e, por um instante, temi que o silêncio fosse sinal de distância. Mas então, vi seus lábios se curvarem num leve sorriso, um sorriso calmo, sem pressa, que carregava mais compreensão do que eu merecia. Suas mãos tocaram meu rosto, e com os polegares ela foi enxugando as lágrimas que ainda me caíam. Foi nesse gesto que percebi que ela já sabia. Não precisava me dizer como, mas estava claro que, antes mesmo de eu pegar aquela estrada, ela já tinha sentido minha ausência nos pensamentos, já tinha percebido o peso que eu carregava no olhar. E mesmo assim, escolheu não me confrontar. Escolheu esperar que eu voltasse por conta própria. Eu já sabia, disse baixinho, quase num sussurro que parecia mais uma brisa do que uma frase. Mas escolhi te esperar e te perdoar. Senti um nó na garganta, não só de alívio, mas de gratidão.
Ela poderia ter fechado a porta, virado as costas, guardado mágoa. Mas ao invés disso, me ofereceu um lugar para recomeçar. E naquele instante, entendi que o perdão dela não era apenas sobre aceitar meu retorno, mas sobre acreditar que ainda podíamos continuar a mesma história, sem precisar apagar as páginas ruins, apenas aprendendo com elas. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram e a casa se encheu do silêncio tranquilo do interior, fui até o quarto e abri a gaveta onde havia guardado a carta. Ela estava ali, dobrada com cuidado, como se ainda carregasse todo o peso que tinha quando a escrevi. Peguei o envelope e fiquei olhando para meu próprio nome rabiscado no canto, lembrando de cada palavra escrita entre lágrimas. Senti que aquele papel não era mais uma despedida, mas um lembrete do quanto estive perto de perder tudo. Não tive coragem de rasgar nem de jogar fora. Guardei novamente, como quem guarda um retrato antigo, não para reviver a dor, mas para nunca esquecer a lição. Voltei para a varanda, onde ela me esperava com 2 xícaras de café fumegando. Sentei-me ao lado dela e ali, olhando o céu estrelado de Minas, entendi que não existe viagem mais importante do que a que nos leva de volta para casa. E naquele instante soube que enquanto houver amor e perdão, nenhuma estrada será longa demais para nos trazer de volta.